E aí, pessoal do terceiro ano, finalmente chegou a vez de vocês, né? Eu acho que se aproxima da meia-noite, dia 30 de março de 2020, nós estamos confinados em nossas casas por uma pandemia. Hoje chegou a quase 34 mil óbitos no mundo, 10.700 na Itália, quase 6 mil na Espanha, quase 4 mil na China, só aí já dá mais de 20 mil dos 30 mil mortos. São mais de 700 mil infectados, dentre os quais 140 mil já estão curados. O Brasil hoje registrou mais de 4.200 casos de infecção. E nós estamos com 136 mortos, sendo 98 só em São Paulo. E a gente vai fazer essa aula sobre Marx, né? Teremos um seminário, né? O seminário seria sobre o livro do Capital, Capital de Marx. Se vocês lembram, Marx, ele escreveu 3 tomos, né? 3 livros desse, né? O primeiro, vivo, né? Porque Marx, ele nasce em 1818 e morre em 1883. E Marx, então, o primeiro livro, ele vai analisar o processo de produção capitalista. Eu já falei para vocês que é preciso que a gente entenda por que o capitalismo dá certo. Essa é a grande pergunta de um socialista, de um comunista, tal qual definido em dicionário. Não acredito muito que exista, né? Na página de Pina Cidadão, hoje fui chamado de comunista de carteirinha. Porque a palavra comunismo, socialismo ou a palavra marxismo, em verbetes, tecnicamente falando, existem milhares, pelo menos mais de 1.000 definições de marxismo. Saber qual marxismo você está falando. Quem que fala isso? Esse colega aqui, o terceiro C vai lembrar, eu falei dele, organizador, aqui ó, o José Paulo Neto, o leitor de Marx, última grande aquisição sobre Marx, né? E eu estava lendo aqui a página 316, a mercadoria. O que é mercadoria? Hoje, a mercadoria está em voga, né? Ela tem um valor de uso e ela tem um valor de troca. A troca da mercadoria se faz pelo capital. Mas a mercadoria ela é constituída pela força de trabalho sobre uma matéria-prima em troca de um salário. Bem, vou parar por aqui. Um terceiro texto que está aqui na minha mão é esse aqui, ó, onde fala de marxismo, né? Inclusive isso é interessante porque, como eu estou falando, o Marx primeiro tentou desintegrar o chamado sistema capitalista, dizendo que havia uma luta de classes e que naturalmente a luta de classes ela passaria de um estágio para o outro. Então o feudalismo, que é em grande parte o regime da Idade Média ou do final da Grande Idade Média, da última parte, século XIV e XV, daria espaço para o regime capitalista, marcado ou nas navegações, ou na Revolução Industrial, ou no século XIX. Você vai encontrar teses para tudo quanto é gosto aí na internet, né? Mas aí o Marx, como uma filosofia, ele tenta desmerecer o capitalismo. Não deu certo. Então ele partiu, dentre as obras, dentre as coisas que ele está criando, que ele está, né, que ele está... Você tem que me avisar que a camisa está fora do... Plum! Dentro da sua crítica, ele vai para o segundo momento, que é uma aplicação mais particular do capitalismo que funciona porque ele gira em torno do capital. Então, todo mundo tendo capital, todo mundo faz sextou, e aí gasta
hoje mais no crédito, pendura antigamente, hoje um dinheiro fictício que rola e que gira, e ele tenta fazer com que o sistema, a estrutura da sociedade compreenda o mecanismo perverso da economia capitalista. Para daí ele decifrar a partir de uma releitura inversa do hegelianismo quais são as contradições e aí propor a revolução que em muitos lugares, Cuba, a China, Deus me livre, o fala da China, tem medo, estou tomando um gole de água aqui agora. Pastelaria não passa nem na porta, mas essa revolução que o capitalismo proporia ao mundo, né? Então seriam os 3 momentos. Aqui tem uma... Acho interessante esse texto aqui do André Pietret, um francês. O francês é bom porque ele explica os alemães pra gente. Uma entrevista que o Marx concedeu e perguntaram para ele assim, título de brincadeira, né? O que você admira nas pessoas, Marx? Ele respondeu, olha, nas pessoas em geral eu admiro a simplicidade. Nos homens eu admiro a força e nas mulheres a fraqueza. Eu entendi o que ele queria dizer com fraqueza, né? É a tradução que foi feita do que ele respondeu. Qual é o seu traço característico? O que é uma marca sua, Marx? Ele respondeu assim, eu tenho uma unidade de propósito, eu persigo uma meta. Qual é a sua ideia de felicidade? A luta. O defeito que mais desculpa, quando eu confio irrefletidamente, quando não penso o suficiente para agir e tomar uma decisão. O cara que você não gosta, é uma coisa boa para vocês pesquisarem, né? Todo mundo acha que é o Friedrich Hegel, opositor teórico, onde ele constitui toda a teoria dele, inverte Hegel, mas não é. É um camaradinho chamado Martin Tupper, com 2 P's. Martin Tupper. Né? O que você gosta de fazer? Qual é a sua ocupação predileta? Dizer que ele gostava de ir em sebos, mexer em livro, comprar livro. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui, que nem eu fiz com... Essa aqui é a minha casa, minha biblioteca. Opa. Fechado porque tá noite, né? As crianças estão dormindo. Olha lá. Beleza? Aqui que eu me divirto um pouco, né? Um prosador, quem escreve prosa que você gosta de ler, ele falou de um iluminista chamado Diderot, que é colega do D'Alembert e do Rousseau. Um herói que você admira. Ele disse Espartaco, mas também Kepler. Uma heroína predileta. Que complicado, você tem que pesquisar, porque senão você vai pensar que é a Gretchen. Ele chamou a Gretchen, mas é uma heroína do passado. Flor, loureiro, cor, vermelho. O nome predileto, ele diz Laura, olha aí Laura, e Jenny, que era o nome das 2 filhas dele, né? Jenny também é o nome da namorada do Forrest Gump. Qual a comida preferida? Peixe. Qual a sua frase predileta? Guarde isso, que o Cortella escreveu um livro com esse título. E esse título não é do Cortella, é do Marx. Marx disse, ó, nada do que me é humano me é estranho. Nada. O camarada vai lá na China, num ambiente que vende frutos do mar, bicho vivo, bicho silvestre. Ele vai lá e come o pangolim.
pangolim possivelmente tinha sido já afetado por um morcego, que pode ser o transmissor, que fez com que o corona, que é de 1937, 1960, tivesse uma mutação e agredisse alguns humanos em Wuhan. Então, nada do que me é humano me é estranho. Né? E qual a sua atitude preferida, para encerrar, né? Chama-se Marx Confession, né? Porque o, o Pietre é francês, mas o Marx, esse texto é de 1913, do Die Neue Zeit, né? Do Espírito Novo, em alemão, né? Textos de coisas de Marx e de Engels sobre literatura e arte, de 1954. Mas enfim, né? Vamos ao livro do Capital. Então, o primeiro livro dos três, o Marx, alguns terceiros já tiveram alguma aula. O Marx ele vai tratar do processo de produção capitalista. Esse ele escreve, né? 2 ou a 4 mãos, junto com Friedrich Engels, 1867. O segundo livro, O Processo de Circulação do Capital, que nós não teremos tempo de estudar, ele fica pronto em 1885 até 1889. Né? Portanto, o Marx já não está mais entre nós. Né? E quem o termina é Engels. O terceiro livro, mas algumas ideias estão ali do Marx. Chama-se O Processo Global da Produção Capitalista. E ele é concluído em 1894. E, se você pesquisar sobre alguns textos, e fizeram escritos póstumos, né, em 1905, chamado Teoria da Mais-Valia, que é um termo importante da filosofia marxista, que você deve conhecer, né, do primeiro ano já de Sociologia, que é o resultado que sobra da produção, que está incutida nela, no lucro da produção, o seu trabalho, o dinheiro gasto em matéria-prima para que você faça o trabalho para o dono, para o proprietário, para o burguês, para Marx, e esse lucro ele é muito mais do que o investimento inicial do proprietário. Portanto, esse excedente de capital, parte dele é seu. Então, essa é a teoria da mais-valia. Bem, e essa análise crítica da economia política do capitalismo que Marx faz, ela é importante porque ele já tinha superado, né, a reflexão filosófica, porque, como eu estava dizendo para vocês desde o início do ano, a filosofia ela tem esse estigma de ser uma coisa muito complexa, então ele passou por uma coisa que é mais complexa ainda, que é analisar com um aporte filosófico as questões econômicas do capitalismo, dizendo por que o capitalismo funciona, aonde ele funciona e, sobretudo, qual é o mecanismo que faz com que ele acabe tendo o suporte e o engessamento da engrenagem da sociedade. Né? Só para a gente contextualizar, esse texto do Capital vai falar da mais-valia, que eu acabei de falar, vai falar do capital constante, do capital variável, são termos importantes da teoria econômica. Vai falar de salário, você sabe muito bem que é isso, que é um valor X, que é trocado pela força de trabalho, pelo FT, e que o burguês paga em troca de que você fabrique operariamente produtos para ele. Né? Aqui no nosso livro base, né? Estou relendo ele, nós temos aqui uma pequena conta aqui que a gente faz, né? Por exemplo, a mercadoria, que é resultado da força de trabalho sobre a matéria-prima que vai para o mercado, ela é trocada com moeda. Mas a moeda se torna, em certo momento, também mercadoria. Então, há um desfecho, o capitalismo fecha-se sobre si mesmo e aí ele funciona. Né? Bem, está no capítulo 2, dentro do livro 1.
A primeira coisa que o processo de produção do capital Marx vai chamar atenção é o valor de uso, o valor de troca. Então, para que serve isto? Então, isso serve para eu tomar o meu chá, o meu café, ou a minha água, o meu vinho. O valor de troca. O quanto vale isso em relação a outro material, por exemplo, a um metro, a um medidor de coisas. Então, eu posso pegar dois produtos diferentes e fazer equivalências em valores. E é isso que ele fala, só que ele fala em X quilos de trigo e X gramas de trigo, me desculpe, e X quilos de ferro. Né? Agora, deve-se definir o valor do tempo gasto em que o operário fabrica uma mercadoria. E esse é um dado importante que o Marx ainda não tinha feito. Ele diz assim, é preciso interpretar o mundo, é preciso tomar as forças de produção. Ele incitou isso como jovem, não deu certo, então ele vai fazer o seguinte, olha, você é escravizado no sistema capitalista. Ah, mas você tem dinheiro, você recebe X pelo que você produz, mas você poderia receber 2x, 3x, enfim. Quanto vale o serviço que você faz? Quanto vale a sabedoria que eu tenho? Quanto vale o que o seu pai, sua mãe faz? Cada minuto. Quanto ele ganha por hora? O que ele ganha por hora é justo? O quanto vale? Aonde está o parâmetro para analisar que estamos no meio de uma pandemia, mas sempre médico ganha o honorário muito bem. A hora de um médico, a hora de um advogado, sempre é bem remunerada. Em relação, por exemplo, a um professor, em relação, por exemplo, a alguém que trabalha na limpeza de algum local. Então, essas meritocracias ou essa maneira de acoplar valores à ação de um trabalho, isso ele é uma coisa do capitalismo e isso é muito complexo. Né? Porque o valor dado ao tempo gasto pelo FT, força de trabalho, porque você, trabalhador, é novo, você não tem nada, você tem sem força de trabalho. Então você gasta a sua força, a sua energia física e psíquica para fazer com que alguma empresa não venha à falência e ela venda um nome e ela vai gastando toda a energia do indivíduo que é estranho a ela, mas ela é, de certa forma, hoje tem esses coach, hoje tem há muito tempo, ISO, essa política de empresa, etc., onde a pessoa veste, a palavra é veste a camisa do, do, do trabalho. Então, assim, é difícil você desvincular esse tempo gasto com o valor necessário para produzir. Então, em certo momento no passado e nos textos que sobram, que vão ser publicados a partir de 1905, ele está dizendo o seguinte, se o cara fica 8 horas, que é o tempo, né, o camarada trabalha 16, o tempo do Marx, foi diminuindo, mas se o cara trabalha 8 horas e ele produz Y, bem, o que ele produz individualmente, ele consegue pagar ele mais 5, mais 10 pessoas da mesma sessão. Portanto, você pega 10 vezes 10, que vai dar 100, para pagar 10. Então, você tem 90. Do 90 que sobra, o patrão ele paga a matéria-prima, digamos que é 30, ainda vai sobrar o lucro para ele, que o Marx chama de mais-valia, o excedente. E aí que está a pergunta que se faz hoje, é a ética em cima disso. Hoje se fala em participação nos lucros da empresa, né? Acho que não está mais em voga muito essa política, não. Mas, se você pesquisar aí, você vai ver o que é isso. E a mercadoria? Houve um tempo em que quem trabalhava numa montadora sabia desde a primeira peça colocada num carro até a última, quando o carro saía para vender. Mas a mercadoria, qualquer coisa, celular, caneta, televisão, smartphone, em qualquer coisa, para mim livro causa fetiche.
que é uma palavra que vem da sensualidade, né? Daquela capacidade de deixar a gente seduzido. Esse fetiche da mercadoria, ele vai, obviamente, causar também no trabalhador a vontade de ter o que ele produz. Então Marx vai por esse caminho, tentando ferrar os burgueses, né? Então, se é o processo de produção capitalista, qual que é o ápice? O ápice é a mercadoria. A mercadoria tem valor de uso e tem valor de troca. Valor do uso, quando eu uso internamente, quando eu uso... Então, a pessoa que planta arroz, ela consome o arroz, mas ela precisa também do feijão, mas ela não tem feijão ali. O vizinho tem, então eles vão trocar mercadorias. Tá? E depois vão expandir essas trocas para outros tipos de especiarias. Então, tudo isso ele vai falar. Né? Então, vai aparecer um terceiro elemento. Então, você tem o primeiro elemento relacionado à mercadoria, que é o uso da mercadoria. Para que serve? Por que foi inventado? Como é que usa? Tem um segundo elemento, que é a troca. Eu pego isto e troco por isso. Se organizou no capitalismo, trocar mercadorias por capital, por dinheiro, por moeda, que é o que Marx diz. Mas há um terceiro elemento, entre a mercadoria e o processo dela ir para o mercado, tem o trabalho. É a pessoa que faz. Vocês estão percebendo? Hoje eu escrevi um artigo, agora à tarde, finalzinho da tarde, sobre quem tem que trabalhar, quem não tem. Está no Facebook. Está no LinkedIn e eu já joguei no Facebook. Né? Inclusive o presidente, em fevereiro, ele decretou uma lei dizendo que em estado de emergência, por causa do coronavírus, haveria algumas regras específicas para a saúde, para os insumos, etc., que ele mesmo, a priori, não está cumprindo, né? Ou que ele destoa da sua Secretaria de Saúde do ministro Mandetta. Mas não é o caso agora. Mas, em todo caso, vale lembrar também que em 1844 o Marx ele fez alguns escritos de economia e de filosofia também, e ele escreveu um texto que eu recomendo, chama-se A Miséria da Filosofia. Por quê? Porque ela não deu conta de convencer o proletariado de que o capitalismo é nocivo. Então ele vem com a teoria econômica, tentando pegar um grupo mais seleto de pensadores que possam comprar essa ideia para que nesse livro 1, enquanto ele escreve, ele está vivo, 1867, eles possam entender todo o processo de produção capitalista. Dentre os valores, mercadorias, fetiches e toda a gama de simbolismo que vai acontecer. Né? Por exemplo, ele fala que a mais-valia ela pode ser absoluta, né? Que é a intensificação do ritmo do trabalho como medida de ampliação da margem de lucro do proprietário dos meios de produção, que não é o trabalhador. Mas ela pode também ser variável. Né? Ele chama mais-valia em Mehrwert. Mehrwert. Bem, a mais-valia relativa ela é a ampliação da produtividade física do trabalho pela via do mecânico, da mecanicidade. Né? Então começou a questão da hora extra, etc. Bem, você vai encontrar várias, né, força de trabalho, mais meio de produção, igual a mercadoria. Tem várias fórmulas do capital, se você pesquisar, né, vai encontrar. Bem, gente, eu vou encerrando por aqui, porque o livro 2 vai falar do processo de circulação do capital. O livro 3 vai falar do processo global da produção capitalista. Nós não vamos conseguir entrar nesses dois livros, e muito menos nos escritos póstumos. Por quê? Porque a teoria da mais-valia de 1905 não entra aqui. Tá. Uma pergunta. Qual o tempo de trabalho socialmente necessário à produção de uma mercadoria? Qual o tempo de trabalho socialmente necessário à produção de uma mercadoria? Vamos pensar que ele está no século XVIII para o XIX, do XIX para o XX houve evoluções tecnológicas, do XIX para o XX, para o XX, para o XXI, nós já estamos na era da cibernética, da robótica. Meu pai era metalúrgico, falecido em 1988, né? E
Se você pesquisar o salário mínimo em 88 no Google, você vai ver que eram milhões de cruzeiros ou cruzados novos. Depois mudou pelo plano do governo Sarney para tentar harmonizar a inflação. Mas o que meu pai fazia, que levava horas às vezes, como torneiro mecânico, eletricista, o meu irmão que há pouco se aposentou, hoje o robô, alguém com informação técnica, e alguns comandos ele faz rapidamente, muito rapidamente. Então precisa hoje rever, reajustar o tempo gasto em comandos técnicos relacionado à produção dessa mercadoria no que diz respeito ao valor que tem que se dar ao trabalho, ao trabalhador, ou seja, ao valor de uso da peça, ao valor de troca da peça e ao valor de quem produziu. E com isso tudo, sem negar, dentro de um processo capitalista, eu não vou ser a revelia ao capitalismo, o capitalismo é o processo mundial da globalização, mesmo sendo ou não neoliberal, certo? Mais liberalista, de mais lucro para o dono da empresa, que está preocupado agora porque está tudo parado e as pessoas não estão trabalhando, preocupação com autônomos. Olha aqui, né? Não é só isso. Não é só isso. O Brasil vai precisar de um plano de emergência, né? Inclusive já chama-se AEI, Auxílio Emergencial dos Informais. Nos Estados Unidos, o cheque vai chegar pelo correio na casa dos informais. E aqui no Brasil? Tem que fazer cadastro na Caixa Econômica Federal, tem que ter cartão cidadão, o camarada vai ter que entrar em fila para pegar R$ 600. Nos Estados Unidos é $1.200, que é o que ganha mais ou menos o informal por semana. Vai ganhar lá por mês, pouco. R$ 600 no Brasil. Na informalidade, alguns ganham mais que isso, outros não. Outros que estão na informalidade vão aproveitar e vão entrar nesse ramo da política do governo, enfim. Isso é um problema da sociedade do agora, da pós-pandemia. E o trabalho útil abstrato, porque o trabalho é útil, ele é abstrato, né? Assim, o que a gente faz de criatividade, mesmo tendo um plano anterior de alguém que pensou, mas quem artesanalmente, né? O que Platão chamava de alma de. A pior alma que tinha, alma de bronze, alma artesanal, técnica. Botar a mão na coisa e fazer, né? Medir assim, ó, vai medir tanto, assim, e vai medir, e vai cortar, e pega uma tesoura, e corta meu cabelo, aí não dá, né? E vai pegar um compasso aqui também, do nada desaparece um compasso para você vai medir com o compasso. O trabalho, meus amigos, terceiranistas, ele é abstrato. E quanto vale esse trabalho? O Silvio Santos tinha um quadro, o cara ia lá, fazia uma apresentação e ele perguntava pro jurado, quanto vale o show? É claro que tinha um teto pro cara dar de valor, mas é mais ou menos isso, né? Era uma brincadeira anticapitalista que o Silvio fazia para dizer o seguinte, ó, quanto vale essa criatividade, esse trabalho, essa engenhosidade desse camarada aí, né? Então, o trabalho útil ele é necessário existir. Nós estamos vendo, sem padaria a gente não vive, sem mercado a gente não vive, de novo, sem caminhoneiro a gente não vive, sem produtor rural a gente não vive. Não adianta ter só capital. Você tem dinheiro, mas você vai fazer o quê? O camaradinho na internet falou assim, você vai pegar o quê? Você vai de manhã, ninguém está produzindo nada. Você vai pegar uma nota, colocar uma moeda, outra nota por cima, vai comer uma nota com uma moeda no meio. Eu achei o máximo de falar isso. Muito legal, né? Enfim, eu vou encerrando por aqui, já deu 30 minutos. Passa-se da meia-noite. E eu gostaria de dizer umas coisas também sobre esse confinamento. Não está fácil para ninguém. A gente logo, logo vai se ver. Se cuidem. Hoje eu mandei uma mensagem para minhas cunhadas, que são médicas, estão na linha de frente do combate em São Paulo do Covid-19. Eu estou preocupado muito com o uso de aparato meio pesado na hora de UTI, etc. E que na hora de enterrar não está podendo ter contato com o ente querido. Então fique em casa, vai dar tudo certo, todo mundo vai sofrer um pouco economicamente. Deixo aqui meu abraço
Peço para vocês cuidarem dos vovôs, das vovós, do papai e da mamãe se estiver trabalhando. Lavar bem as mãos com sabão, usar álcool gel se tiver. Chegou agora aí na cidade, tá barato. O governo fez abaixar a taxa do valor, estão vendendo a preço de custo. Isso é importante, né? Marx ajuda a gente a entender a sociedade. A sociedade é complexa. E a gente viu que não só em torno da economia, que é a segunda onda, porque agora a primeira onda é a saúde, a vida. Porque vivo a gente negocia as contas e paga. Morto fica aí para alguém. Não tem como fazer. Então alguns saem, outros ficam. A lei está lá. De fevereiro de 2020, escrita, assinada pelo senhor Bolsonaro, nosso presidente. Um abração para vocês e a gente se vê logo logo, tá bom? Salute!